disponibilizar a gravação para vocês, ok? Bom, a disciplina aí que eu vou ministrar, juntamente com o professor Lélio, processo de fabricação 3, né? Processo de fabricação 3, que ela trata de conformação mecânica, né? Conformação mecânica, que é um dos processos de fabricação que existe na indústria metal mecânica, né? Aqui está uma foto de uma peça forjada, né? Tipo um verabrequim, ainda bruto, né? Só no forjamento, né? E que eu alerto a todos aí é que não está autorizada a divulgação de nenhum material de processo de fabricação 3, né? Dia 3. E eu vejo muito material meu aí em site, tem áudio. Tá ouvindo aí, não? Sim, estou ouvindo. Rafael, o pessoal está ouvindo aqui. Os alunos... Boa noite, professor. Se você estiver falando, está sem áudio. Os outros Não estão estou ouvindo aqui. Está todo mundo ouvindo, só o tá? slide passando. Só dá para... Está sem áudio, professor. Está sem áudio? Tá, estou ouvindo agora. Não, dá para ouvir. Perdão, estou ouvindo. Pode continuar? Pode continuar? sim. Então, não está autorizada a divulgação de nenhum material de processo de fabricação 3. É muito comum eu ver aí material no site Passei Direto, esses negócios, né? Então, um trabalho que é meu, que eu não autorizo a divulgação, porque é meu, que eu fiz e não é para divulgar, não. Tá bom? Solicito esse empenho aí. Me apresentando, para quem não me conhece, a maioria me conhece, mas pode ter um ou outro aí que eu não conheço, né? Eu sou engenheiro mecânico, obviamente, mecânico de automóvel. Tenho mestrado em engenharia de produção, doutorado em engenharia mecânica e atuo como professor desde a Gama Filho, em 2010. Completei aí o primeiro decênio desse ano. E sou professor da Estácio desde 2014 e professor do IME desde 2017, quando eu terminei o doutorado. Aí eu comecei a dar aula lá também. Essa disciplina eu ministro desde 2014. Né? Foi quando eu entrei na Estácio, comecei a ministrar essa disciplina. Processo de fabricação 3. O material, ele está lá no Classroom, né? Então, foi o e-mail que eu mandei para vocês hoje com esse código aqui, né? Então, vocês entram nesse link aqui, que pode ser por esse QR Code aqui, quem estiver assistindo a aula pelo computador, né? Aponta a câmera do celular para esse QR Code aí, que aí vai para esse endereço, e aí adiciona esse código lá para participar da turma, e o material vai estar todo lá, e bem como informações que eu vá transmitir para a turma. Então, por exemplo, vai ter prova. A prova vai ser na semana que vem, por exemplo. Certamente, na semana anterior, na aula, eu não vou ter preparado a prova ainda. Isso aí, a experiência mostra isso. Mas, quando for durante a semana, né, lá para quinta, sexta-feira, eu vou enviar a matéria que vai cair na prova especificamente, né, pelo Classroom, com certeza. E qualquer outro aviso também vai ser por lá. Então, peço que todos entrem aí e participem da turma, por favor. Outra coisa que eu vou pedir também, para quem não for ainda, é para me seguir lá no YouTube, meu canal do YouTube, porque semestre passado eu tive um problema, uma dificuldade, na verdade, muito grande para saber aonde que está o vídeo, né? Então, eu terminava a aula aqui, aí um aluno ou outro falta, vamos supor, ou perde a conexão. O aluno está aqui e não conseguiu assistir a aula porque perdeu a conexão. Então,
para achar o vídeo lá nesse sistema aí do Teams, do streaming, tinha um que não conseguia ver, cara, deu uma dor de cabeça. Eu vou gravar os vídeos, que nem eu estou gravando agora, e vou colocar essas gravações no YouTube, no meu canal, para facilitar, porque, pô, o YouTube é YouTube, né? Não tem erro, né? Aí eu peço que vocês se inscrevam lá no meu canal para poder ter o acesso lá à playlist das aulas de processo de fabricação 3, ok? Professor, tem como você só voltar um pouco aí para me pegar o número lá da turma, lá no... Isso, valeu. Coloquei no chat também a turma aí, ó. H3NYQDS. Ok? Bom, contextualização, né? As indústrias, de modo geral, carecem de profissionais habilitados a trabalhar nos processos de fabricação de diversas áreas, tais como metalmecânica, automotiva, naval, aeronáutica e petroquímica. Então, o processo de fabricação, aqui está processo de fabricação no sentido amplo da palavra, né, do termo, né? É qualquer modo de fabricar algum componente. Então, quando fala aqui processo de fabricação 3, né, o processo de fabricação, na verdade, 3 é a conformação mecânica, né? É o processo de fabricação por conformação mecânica. E existem outros processos de fabricação. Processo de fabricação 2, né, a disciplina processo de fabricação 2 é usinagem, que eu ministro também. O processo de fabricação 1 é a soldagem. Outro processo de fabricação que tem é fundição, é um outro tipo de processo de fabricação. Processo de fabricação por adição, né, manufatura aditiva, são as recentes aí, impressora 3D, né? É um outro processo de fabricação. Então, processo de fabricação 3 é mais um processo de fabricação que os senhores vão ter como ferramenta para definirem qual a melhor forma de fabricar determinado componente na vida de vocês aí, como engenheiros, entendeu? Existe uma forma só de fabricar uma peça? Não. Existem várias maneiras de fabricar uma peça. Mas o que vai definir qual é a melhor maneira de fabricar uma peça? Qual o melhor processo de fabricação a ser empregado? Depende da peça. Depende da quantidade de peças, depende da solicitação que a peça vai ter. É uma peça estrutural ou não? É uma peça só de secundária, né? Uma peça secundária. Assim. Então, isso tudo vai implicar em qual processo de fabricação que vai ser utilizado. Normalmente, o que existe é uma combinação de processos de fabricação para poder chegar ao produto final, né? Então, a peça é fundida, aí depois você usina, ou então ela é forjada, depois você solda, enfim, uma combinação de processos para poder chegar ao produto final e atender os requisitos de projeto, né? Então, áreas onde sejam aplicados conhecimentos técnicos de processo de aplicação, onde se destacam as áreas emergentes, que englobam máquinas de comando numérico, projetos auxiliares de computador e controle integrado de manufatura. Então, toda essa tecnologia por trás do processo de fabricação vai ser empregado na teoria básica que a gente vai ver aqui, no caso de processo de fabricação por conformação mecânica, ok? A ementa da disciplina conformação mecânica, né, os conceitos básicos, e a gente vai falar de cada processo de fabricação por conformação. São eles laminação, conformação de chapas, que aí se desdobram em diversas subetapas, corte, dobramento, repuxamento, embutimento, estiramento, tudo isso é conformação de chapas.
forjamento, que é um outro tipo de conformação mecânica, trefilação, extrusão e alguns processos não convencionais, né? Processos não convencionais são processos que não se enquadram em nenhum tipo desses processos citados aí na ementa. Então, cada processo de fabricação desse, né, laminação, conformação de chapas, forjamento, cada um desses é um capítulo que a gente vai estudar detalhadamente o processo. Lembrando que lá no Classroom tem também esse material que eu apresento aqui. Os slides, né? Eles estão lá em PDF para vocês poderem acompanhar e estudar depois, tá ok? Objetivos gerais da disciplina: planejar, controlar e executar os processos de fabricação mecânica, em especial a fabricação por conformação mecânica. Então, planejar, né? Vocês vão definir como que o processo vai acontecer, seja em especificação de maquinário, seja em especificação do esforço a ser aplicado na peça, seja o acessório que vai ser necessário para determinado processo, enfim, todo o planejamento de como vai acontecer. Isso aí quem faz é engenheiro, não tem jeito, né? Tem que ser um engenheiro para fazer isso aí. Controlar e executar, né? Fazer o controle do processo, né? Controle não só do que está acontecendo, mas controle também da qualidade do processo, né? E a execução em si, o processo de fabricação mecânica, no caso, conformação. Objetivos específicos. Ao final do curso, o aluno deve ter conhecimentos específicos relativos à conformação mecânica de materiais, laminação, conformação de chapas, corte, dobramento, repuxamento, embutimento, estiramento, forjamento, perfilação, extrusão e processos não convencionais. Então, o aluno vai ter o conhecimento de todos os processos de conformação mecânica. Essa disciplina, a ementa dela, ela prevê que o conteúdo seja ministrado de maneira qualitativa, né? E não quantitativa. Então, a gente vai analisar o processo do aspecto macro do processo, né? Então, a gente não vai avaliar, por exemplo, o elemento infinitesimal durante a laminação. O que está acontecendo com o elemento infinitesimal do material durante a laminação? Não, vai analisar a consequência do processo de laminação em uma chapa, por exemplo. O que vai acontecer com a chapa quando ela é laminada? Então, a gente vai ter essa ideia macroscópica da característica do material. Okay? Procedimento de avaliação. Todo mundo sabe, mas é bom falar, né? O processo de avaliação é composto por 3 etapas: avaliação 1, AV1, AV2 e AV3. As avaliações serão realizadas através de provas práticas, cada uma não podendo ultrapassar o valor máximo de 10. A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, enquanto a AV2 e a AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina. Vocês devem ter aí um outro dia que tem a aula com o professor Lélio, né? Eu não sei que dia que é, mas é com ele. Que seria a aula prática, no laboratório. Que vai ser pelo Teams também. Não tem como ser presencial ainda. No semestre passado, houve uma determinação de que a parte laboratório não fosse levada em conta na avaliação. Mas tudo pode mudar, né? Essa determinação aí, tendo em vista que a gente já iniciou o período com a aula EAD, pode ser que a parte do Solélio, que eu não sei que dia que é, mas seja cobrado. Não está definido ainda como vai ser, né? E aí, mais para frente a gente conversa. Para aprovação na disciplina, o aluno deverá atingir o resultado igual ou superior a 6, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações, sendo considerada apenas as 2 maiores notas obtidas entre as avaliações AV1, AV2 e AV3. E obter um grau
um grau igual ou superior a 4 em pelo menos 2 das 3 avaliações. E frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. Lembrando que, durante toda a história dessa indústria vital, eu nunca reprovei um aluno por falta, né? Mas o aluno tem que, quer dizer, só por falta, né? Normalmente é um combinado de falta e desempenho acadêmico, né? Uma coisa leva a outra. Mas o aluno, por exemplo, caso típico, o aluno embarcado. O aluno embarcado não consegue assistir aula, não tem conexão. Então, o aluno que mora num lugar que não tem internet boa e cai, não consegue acessar, enfim. Tudo isso é conversado, só que eu tenho que estar sempre ciente. Então, o aluno teve problema lá, eu tenho que estar, ao longo do semestre, ciente da dificuldade do aluno. Não chegar no final, o aluno, professor, faltou, foi reprovado por falta. Foi reprovado por falta, vida que segue. Semestre que vem, talvez tenha outra disciplina dessa. Hoje em dia não tem nem como falar semestre que vem que vai ter, né? O mundo está tão esquisito que eu nem sei o que vai ter amanhã. Bibliografia. Esses 2 livros aí são os principais, né? O Settling e Hellman, Fundamentos da Conformação Mecânica dos Metais, e o Tailan, Conformação dos Metais, Fundamentos e Aplicações. São 2 livros clássicos de conformação mecânica que tratam de todos os processos aí que a gente vai falar aqui. Outros livros também interessantes são esses 2 aí, do Chiaverini, Tecnologia Mecânica, volume 2, fala de processo de fabricação e tratamento, e Metalurgia do Pó, e fala também da parte de materiais, né, de estrutura do material, que é uma coisa muito inerente à conformação mecânica. São livros também clássicos aí que vale a leitura. O engenheiro tem que, pelo menos, ter folheado esses livros aí na sua graduação. Vamos da aula de hoje. O que a gente vai tratar hoje? A introdução, que já está sendo feita, né, que eu falei da contextualização, a ementa, objetivos, critérios de avaliação e bibliografia. E vamos iniciar o capítulo 1, que fala da conformação mecânica, e apresentar os conceitos gerais sobre conformação mecânica. O livro indicado para leitura aí, complementar aos slides, é o Settling Hellman, né, Fundamentos da Conformação Mecânica dos Metais. Um livro fácil de encontrar por aí pela internet, em sebo, muito lugar. Até o momento, alguma dúvida? Não. Por enquanto não, Tranquilo, mestre. tranquilo. Tranquilo, professor. Alguém está dormindo aí? Sim. Sim. Tá cedo, tá cedo. Beleza. Então, unidade 1, conformação mecânica. A unidade 1, ele trata desses tópicos aí, né? Conceitos gerais, aspectos da temperatura na conformação dos metais, trabalha frio, a morno e a quente, que é cada uma das temperaturas de trabalho da conformação mecânica, processos de recuperação e cristalização e fibramento mecânico. Não tem como a gente não falar de conformação mecânica sem falar da estrutura do material. Então, tem uma parte de ciência dos materiais em conformação mecânica que ela é necessária, né? Apesar de não ser é engenharia de materiais, né? Mas a gente precisa saber o mínimo que está acontecendo no material, na estrutura cristalina do material, para entender o que aquela mudança na estrutura do material resulta macroscopicamente, que é o interesse do engenheiro mecânico, né? O que a gente quer? O que o engenheiro mecânico quer? Primeiro é ganhar dinheiro, né? Mas, falando de projeto, né? A gente quer fazer uma estrutura, uma máquina, um equipamento que funcione, né? E, para isso, a gente precisa especificar os componentes, né? As peças, e essas peças
precisam resistir à solicitação estática ou dinâmica. Então, eu preciso de determinadas características no material que atendam aos requisitos de projeto especificados. E, para isso, a conformação mecânica ela é muito importante, porque ela atua modificando a estrutura do material. Normalmente, né, o objetivo da gente é melhorar a resistência mecânica do material. Então, você pega um material normalizado, normalizado já começa a falar parte de materiais, né? Material normalizado, e pega um material que sofreu uma determinada conformação mecânica a frio. Então, o mesmo material normalizado e um que sofreu trabalho a frio vão ter características diferentes, esses dois materiais. O mesmo material, a mesma matéria-prima, mas vão apresentar resistências mecânicas diferentes. O que a gente vai, um tipo ou outro de conformação mecânica, vai resultar, por exemplo, também na anisotropia do material. A anisotropia, todo mundo já ouviu falar? É quando a estrutura cristalina está toda fora de forma? Mais ou menos, você falou muito genérico. Mais ou É menos. como se fosse o vidro. O vidro é anisotrópico, porque ele não tem uma formação concreta. Não, tem o isotrópico e tem o anisotrópico, né? O material isotrópico é um material que ele tem as mesmas propriedades em todas as direções. E o material anisotrópico, Rafael, não faço ideia, cara. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que essa turma aqui é 3002, tá? Eu acho, né? Mas vai assistindo aí, cara. Tá aí, senta, assiste aí. O material anisotrópico, ele tem, nas diferentes direções, né? Tem X, Y e Z, por exemplo, né? Então, em X, se pegar o material em X, ele vai ter uma determinada propriedade. Se pegar o material em Y, ele vai ter outra propriedade. Então, isso pode acontecer de acordo com qual tipo de conformação mecânica que vai ser aplicada no material. Isso pode ser interessante ou desvantajoso o que a gente quer, né? Então, é muito importante a conformação mecânica para o objetivo final do componente que a gente está idealizando, né? Que é uma coisa que eu acho que uma das coisas mais interessantes da engenharia mecânica é você poder criar coisas, né? Criar componentes, né? Criar mecanismos, né? E eu acho que isso é muito legal. Bom, conceitos gerais, né? Os processos de conformação mecânica alteram a geometria do material através de forças aplicadas por ferramentas adequadas que podem variar desde pequenas matrizes até grandes cilindros, como os empregados de laminação. Em função da temperatura e do material utilizado, a conformação mecânica pode ser classificada como trabalho a frio, a morno e a quente. Então, o processo de fabricação de conformação mecânica ele altera a geometria do material. Então, você brincar de massinha. Quem nunca brincou de massinha, não é verdade? Então, é você moldar a matéria-prima para a forma desejada. E esse é o princípio básico da conformação mecânica. Se vocês lembrarem, quem fez, né, usinagem, vocês devem lembrar que o princípio básico da usinagem é que você confere a peça forma pela remoção de material, né? Então, é uma outra forma de obter um formato de componente. A conformação mecânica é pela mudança da geometria. A fundição é pela mudança de fase, né? Você derrete o material, você vai fundir o material e vai colocar ele no molde, vai colocar o material líquido no molde para tomar aquela forma. Então, é uma outra forma de processo de fabricação. Então, a conformação mecânica tem essa característica de alterar
a geometria. E a temperatura vai em função da temperatura e do material, né? Porque você tem uma determinada temperatura que para diversos materiais, né? O material A ele vai ter um comportamento, o material B vai ter outro comportamento. E de acordo com a temperatura e o material, a conformação mecânica é classificada como trabalho a frio, a morno e a quente. E esse frio aí depende, né? Muitas vezes, por exemplo, temperatura ambiente, 22 graus Celsius, deve estar hoje, 23, 24 graus hoje. Alguns materiais conformados a 22 graus Celsius realizam trabalho a frio. Outros materiais, a essa mesma temperatura, 22 graus Celsius, realizam trabalho a quente. Então, depende do material também que está sendo conformado, ok? Cada um desses trabalhos fornecerá características especiais ao material e à peça obtida. Então, trabalho frio vai fornecer uma característica, trabalho morno, outra característica, trabalho quente, outra característica. Essas características serão função da matéria-prima utilizada, como composição química e estrutura metalúrgica, natureza, tamanho, forma e distribuição das fases presentes, se é aquele uma bainita, perlita, martensita, né? Qual é a fase que está lá, e das condições impostas pelo processo, tais como tipo e grau de deformação. Por exemplo, se uma chapa ela tem uma espessura inicial de 100 milímetros e você vai deformar ela para 8 milímetros, ela vai ter 1 grau de deformação. Agora, se você tem uma chapa de 100 milímetros e vai deformar para 40 milímetros, vai ter outro grau de deformação. Você vai deformar muito mais. Essa chapa vai implicar em outra característica do material. A velocidade de deformação, né? A velocidade com que você realiza essa deformação também implica na característica do material. E a temperatura, que a gente já viu, né? A temperatura que o material é conformado. Se é frio, a morno e a quente, vai implicar em cada uma dessas uma característica do material. Classificação dos processos de conformação mecânica. Vamos falar aqui de maneira geral, né, quais são os principais processos de conformação mecânica. Primeiro aí apresentado é o forjamento. Então, vou pedir aí que o pessoal deixe o microfone mudo, só quando quiser tirar alguma dúvida que abra o microfone, tá ok? Para não atrapalhar os outros coleguinhas aí, por favor. Então, o forjamento, né? Aqui está tipo um ferreiro, né? O cara com martelo aqui e martelando aqui alguma peça, né? Tipo uma bigorna. O forjamento é um dos processos de conformação mecânica mais antigos que existe. Certamente vocês já viram aí algum filme antigo, filme medieval, que mostra lá o ferreiro, né, martelando, exatamente uma foto como essa aqui. O cara aquece o material ao rubro e começa a martelar para dar uma forma ao metal, né? Então, o forjamento ele tem essa característica até hoje. A aplicação de esforço compressivo, né? Quando você dá a martelada aqui, você está aplicando um esforço compressivo no material para aplicar a deformação do material. Agora, o que mudou hoje, né, do processo de forjamento moderno? Pessoal, esforço o quê? Esforço compressivo. Compressivo. Isso. O que mudou no forjamento hoje, né, moderno? É que você não tem o ferreiro aqui, a mão do cara martelando. Você tem uma prensa hidráulica aplicando esforço, ou então um martelo de forja, né? Um grande bloco de aço que é suspenso a uma determinada altura e solto para poder impactar a peça. Mas continua sendo um esforço compressivo. Okay? O outro grande processo conhecido aqui é a laminação, né? Laminação
consiste em 2 cilindros, ou mais, né? No mínimo 2 cilindros, e o material é forçado a passar aqui pelos cilindros e há uma redução na espessura. Então, a laminação, esse daqui é a laminação clássica, né? Existe, a gente vai ver diversos outros tipos de laminação. Uma coisa que eu não sabia, eu fui saber um dia, não lembro também como. Mas, por exemplo, os perfis em I, perfis estruturais em I, em U, em T, esses perfis estruturais são fabricados por laminação. São rolos que têm umas ranhuras e o material, né, o perfil, passa por aqui e toma aquele formato. A gente vai ver isso no capítulo 2, específico sobre laminação. Todos os tipos de laminação que existem, diversos tipos de laminadores, uma gama de componentes aí para poder fazer a laminação. O outro grande processo é a trefilação. Trefilação, né, vem do nome, vem do latim aqui, de fio, né? Latim ou grego, sei lá, não. Então, a trefilação consiste em você ter uma matriz convergente e um material, normalmente, né, a trefilação normalmente é um material com seção circular, né, que ele é forçado a passar nessa matriz convergente por uma força atrativa aqui, né, essa força está puxando o material e há essa redução na espessura, consequentemente, um aumento no comprimento do fio, né? Você faz fios com a trefilação. Um outro processo aqui é a extrusão, que é muito parecido com a trefilação, só que a força, em vez de puxar o material, você empurra o material. Aqui eu coloquei bastante simplificadamente, né? Mas a matriz aqui ela tem toda uma preparação, porque se você aplicar a força aqui, vai acabar flambando aqui, né? Não tem como fazer. Mas, basicamente, são forças que estão, em vez de puxando, estão empurrando o material contra essa matriz convergente. E diferente da trefilação, a extrusão, ela permite uma variedade na seção transversal do material muito grande. Então, por exemplo, aquelas aletas, né, de cooler de placa de computador, elas são fabricadas por extrusão. Uma série de produtos aí que são fabricados por extrusão, porque você tem uma capacidade de variar essa seção transversal do material que a extrusão não permite, que a trefilação não permite. A trefilação não tem como fazer isso, ok? O outro processo aqui, conformação de chapas, né? Que aí você tem várias subetapas, né? Então, conformação de chapas, o primeiro aqui é um embutimento. O que consiste o embutimento? Você tem um disco aqui, a matéria-prima é um disco chamado de blank, que você coloca ele aqui na matriz, entre a matriz e o punção, e o punção desce e o blank escoa para dentro da matriz, formando um copo. Então, o objetivo do embutimento é fazer uma estrutura dessa aqui, tipo um copo, né? Uma panela, um negócio desse aqui. São peças embutidas. O estiramento, que é quando você tem uma chapa que está presa aqui, entre garras, e você tem um pistão com a matriz aqui que empurra essa chapa aqui, só que ela está presa. Como ela está presa aqui nessas garras, né, você vai ter essa chapa sendo esticada em todas as direções com a aplicação desse punção, né? E com isso você vai, obviamente, reduzir a espessura da chapa como um todo, né? Mas você tem uma melhoria no acabamento, na resistência mecânica dessa chapa por conta disso. O corte. Corte é corte, né? Isso aqui é tipo uma navalha, né? Uma tesoura de corte. Você coloca a chapa aqui e corta. É uma tesoura, né? Só que em vez de cortar papel, você corta chapa de aço, normalmente. E o dobramento, né? Dobramento é dobrar, né?
Você tem aqui a matriz, o punção, você vai dobrar a chapa. Um outro que não está aqui, mas que é um tipo de conformação de chapas também, é a estampagem. A estampagem é um tipo de embutimento, só que ela não tem essa profundidade tão grande quanto o embutimento. Então, como eu mostrei aqui, né, um embutimento, você tem um copo ali com uma profundidade bastante grande, né? Essa altura aqui, ela é bastante grande. A estampagem, às vezes também chamada de estampagem rasa, né? Por exemplo, fazer paralama de carro, paralama, porta de carro, que são peças que têm uma curvatura, têm uma conformação, mas ela não tem aquela profundidade tão acentuada quanto um copo desse daqui. Essas peças, lataria de carro, de maneira geral, são peças tipicamente estampadas. Bom, a conformação mecânica, é interessante mostrar esse gráfico aqui. Todo mundo já deve ter visto em algum momento esse gráfico aqui de tensão-deformação, né? Nessa altura do campeonato aí da engenharia mecânica, né? Certamente vocês já viram esse gráfico em algum momento. Então, esse gráfico de tensão-deformação, ele tem essa parte do zero aqui, quando começa a solicitação, né? Começa a solicitação, você tem essa parte aqui de deformação linear, né? Onde a tensão aumenta de maneira proporcional com a deformação, e esse ângulo aqui, a inclinação dessa reta, é o chamado módulo de elasticidade do material, o módulo de Young, né? Então, é o sigma igual a epsilon, né? A equação constitutiva do material nessa região aqui, que é chamada região elástica, né? Essa região aqui, que vem até esse ponto aqui, sigma E, essa região elástica, significa que o material, à medida que ele sofre uma deformação aqui, né, com uma determinada solicitação, você tem a deformação do material, mas quando a solicitação cessa, né, quando você para de aplicar força no material, o material retorna à posição inicial. É o regime elástico, né? E essa tensão, isso aí que acontece com todo material, em maior ou menor grau, né? Mas todo material vai ter esse comportamento. Esse ponto aqui, né, a tensão de escoamento, esse ponto sigma E aqui, que é a tensão de escoamento, é a tensão que a gente usa para calcular, por exemplo, o critério de von Mises, né? O projeto de componentes, de maneira geral, ele é obtido a partir dessa tensão de escoamento, que a gente coloca normalmente um fator de segurança nessa tensão de escoamento para garantir que o material vai realmente ficar no regime elástico, que a estrutura vai realmente sofrer uma deformação, mas quando acabar a solicitação ela vai voltar para a posição inicial. É esse o ponto que a gente deseja do nosso projeto, né? Na resistência dos materiais. Agora, quando o material começa, quer dizer, quando o material, você aumenta a solicitação no material e ele passa desse ponto da tensão de escoamento, ele começa aqui a escoar, né? E a partir desse ponto aqui ele tem o encruamento. O que é o encruamento, né? Aqui já é a deformação plástica do material. Então, desse ponto aqui, né, 0,02, 2 centésimos, até 2 décimos, nesse caso desse gráfico aqui, você tem um encruamento. É um material que vai sofrer uma deformação plástica. Então, ele vai deformar, supondo que ele chegue nesse ponto aqui, ele vai deformar, e se nesse ponto aqui você remover a solicitação, né, que está sendo aplicada, o esforço que está sendo aplicado, o material ele vai ter uma pequena recuperação, mas ele vai ficar com uma deformação permanente na sua forma, né? Isso daí é o que acontece. Esse daqui, esse encruamento, né, essa região aqui, é a região de trabalho da conformação mecânica, que é a deformação plástica. Então,
todo material que vai sofrer deformação plástica, deformação por conformação mecânica, ele vai estar nessa região aqui, depois da tensão de escoamento, que é a região plástica de deformação. Aí, quando chega nesse ponto aqui, máximo, né, a tensão última aqui, que inicia a estricção. O que é estricção? Não sei se vocês lembram lá do ensaio de tração, mas a estricção ela é caracterizada por essa redução pontual na seção, no diâmetro, né, do corpo de prova. Então, essa estricção aqui, isso aqui acontece quando você está aplicando uma solicitação que passou da tensão última, desse sigma U aqui. É essa região aqui. Isso para a gente, o que acontece se você chegar, por exemplo, passar do 420 aqui, aí você continua, aí começa a estricção e você parar nesse ponto aqui, antes de chegar na ruptura. Você vai ter uma deformação plástica do corpo de prova aqui, por exemplo, né? Vai ter uma deformação plástica e vai ter essa deformação plástica com essa forma aqui heterogênea no material. Então, a gente costuma classificar essa região aqui do gráfico como uma região de não conformidade da conformação mecânica. Por quê? É alguma região que você está deformando de maneira heterogênea na sua peça. Então, por exemplo, na laminação, né? Você está laminando uma chapa. Ela vai ter aquela espessura uniforme ao longo de todo o comprimento da chapa. Se chegar a algum ponto que tiver uma estricção, você vai ter ali uma ruga na chapa, alguma não conformidade que você perde a peça. Não tem como voltar. A partir do momento que você deformou a chapa, a peça, nesse ponto aqui, não tem como voltar atrás, né? Tirar a estricção, né? Voltar essa redução aqui ao normal. Não tem, acabou. É trocar a peça, ok? E se a gente continuar aplicando o esforço aqui no corpo de prova, né? O material continua a deformar até que chega nesse ponto aqui, que é a ruptura, tensão de ruptura, que aí morreu gente. Esse ponto aqui é o ponto que as pessoas morrem, né? É que a estrutura quebra, que o avião cai, enfim, é um lugar que nunca pode chegar em lugar nenhum, né? Prédio cai, enfim. Tá? Aqui caça o crédito do engenheiro, que dá ruim, ok? Então, a conformação mecânica, ela trabalha, né? A processo de aplicação 3 trabalha nessa região aqui, de deformação plástica, né? Do encruamento do material, ok? Vamos tratar agora dos aspectos de temperatura na conformação de metais. Alguma dúvida aí, por enquanto? Professor, Por enquanto, eu tenho só uma dúvida quanto ao material, que eu estou vendo que o material que você disponibilizou não tem todas essas imagens. Não, esse aqui, essa introdução especificamente não tem ainda. Eu vou adicionar lá. Ah, ok. Na verdade, não tem. Eu alterei essa parte aqui de figuras, eu achei melhor alterar para ficar mais... Para ficar melhor mesmo. Porque lá estava muito texto, né? Lá estava muito texto, aqui eu falando, é melhor eu mostrar a figura e falar do que ficar lendo o que é. Não, beleza. Obrigado. De nada. Falar agora dos aspectos da temperatura na conformação de metais. Iniciar, né? Falar dos aspectos da temperatura, que é definir, né, o trabalho a frio, a morno e a quente, né? Então, os processos de conformação são comumente classificados em operações de trabalho a quente, a morno e a frio. O trabalho a quente é definido como a deformação sob condições de temperatura e taxa de deformação, tais que os processos de recuperação e recristalização ocorrem simultaneamente com a deformação. Ou seja,
Durante a deformação a quente, o trabalho a quente, você tem ocorrendo no material, de maneira simultânea, esses processos de recuperação e recristalização. Simultaneamente, né? Já no trabalho a frio, a deformação é realizada sob condições em que os processos de recuperação e recristalização não são efetivos. Então, esse processo de recuperação e recristalização não ocorrem durante o trabalho a frio. No trabalho a morno, que é o intermediário, você tem a recuperação, mas não tem novos grãos, ou seja, você não tem recristalização. Então, o trabalho a morno, né, fica entre os dois. Você não chega a ter formação de novos grãos, mas você também mas você tem essa recuperação que nada mais é do que o alívio de tensões. Já ouviram falar do alívio de tensões? Sim, já ouvimos. Então, quando você faz um tratamento térmico, por exemplo, de têmpera, qual o seu objetivo, né? Você aquece o material e resfria ele bruscamente. Com isso, você vai mudar a fase do material. Você vai transformar o material em martensita, né? E aí, só que o material fica com um acúmulo de tensões em função desse brusco resfriamento, que o material fica frágil. E como que você alivia essas tensões? Você normalmente faz um recozimento. Confere? Já ouviram falar? Confere. Né? Então, Revenido esse recozimento, que chama também, ou são dois nomes para a mesma coisa? Ou pode ser também, revenimento, também é um alívio de tensões. Tanto que tem o temperado e revenido. Tem temperado e duplamente revenido. Esse recozimento, esse revenimento, a mesma coisa. Tá? É um alívio de tensões que você está reduzindo a fragilidade do material. Aproveitar que eu falei agora de tratamento térmico, né? Tratamento térmico é uma outra forma de você melhorar a resistência mecânica do material, só que é por mudança de fase, não é por deformação plástica, ok? Aqui na conformação plástica, você não tem essa mudança de fase. A fase é a mesma, ok? Então, você tem essa distinção entre os trabalhos a frio e a morno. Então, no trabalho a quente, devido à intensa vibração térmica no material, ele está com essa energia térmica muito grande, né? Os átomos estão com uma vibração térmica muito alta e facilita a difusão de átomos e mobilidade e aniquilamento das discordâncias. Então, os átomos têm uma liberdade, vamos dizer assim, né? Uma facilidade, melhor dizendo, de se moverem em relação ao outro. E o aniquilamento das discordâncias. O que é essa discordância? É a interseção entre os grãos. Eu tenho um negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo, um negócio de desenhar. Depois eu mostro o negócio de desenhar. Senão vou tirar daqui, vai dar ruim. Mas a discordância é o que você tem entre os grãos. Essas discordâncias, quanto maior o número de discordâncias, mais difícil de mover um grão em relação ao outro, ou seja, de você deformar o material. Então, o trabalho a quente, você vai ter o aniquilamento, vai reduzir essas discordâncias, que é o que fica ancorando o material internamente. Então, você tem uma facilitação de mover, de deformar o material, né? Então, devido a isso, né, essa intensa vibração térmica, o encruamento e a estrutura distorcida dos grãos, produzida pela deformação, são rapidamente eliminados pela formação de novos grãos livres de deformação, como resultado da recristalização. Então, você forma novos grãos à medida que você vai deformando o material. Por isso que é tão fácil você deformar o material a quente. Isso aí é até intuitivo, né? Você aquece o material e ele fica mais maleável, em função disso daí. É possível conseguir grandes níveis de deformação, uma vez que os processos de recuperação
e recristalização acompanham a deformação. E ela ocorre uma tensão constante. A tensão que você aplica no material na deformação a quente, ela é constante. Esse gráfico aqui mostra isso, né? Então, só ler aqui, né? Então, como a tensão de escoamento plástico decresce com o aumento da temperatura, a energia necessária para a deformação é geralmente muito menor para trabalhar quente do que para trabalhar frio ou morno. Então, aqui eu tenho várias curvas de tensão em função da deformação, para várias temperaturas do material. O mesmo material, né? É um aço baixo carbono. Então, aqui eu tenho temperaturas em graus Celsius, né, desse material, a 200, 250, 300, 350 graus. Todas essas curvas aqui, você tem um aumento da tensão à medida que você deforma o material. Por quê? Porque o encruamento do material, ele é... Tá mudo? Pô, a Joyce falou que eu tô mudo. Oi, professor, boa noite. Era minha internet. Desculpa. Falou. Então, você tem nesses materiais aqui, até 350 graus, nesse material a essa temperatura, né? A essas temperaturas, você tem a tensão aumentando à medida que você deforma o material, porque você vai tendo esse encruamento do material, né? Com isso, a tensão tem que aumentar, porque fica mais difícil deformar o material à medida que ele é deformado. Esses materiais aqui, por exemplo, 400, esse material a essa temperatura, 400, 500, até 600 graus, ele tem um aumento inicial da tensão, a deformação, mas depois permanece constante, né? Mas há uma temperatura, há uma tensão, né, relativamente maior do que temperaturas mais altas. Essas temperaturas, 400 e 600 graus, certamente caracterizam a deformação do trabalho amorno, onde você tem a recuperação do material. Ou seja, você vai, à medida que deforma o material, vai tendo o alívio de tensões do material, ok? E temperaturas mais altas, né, a partir de 765 graus até 1055, a tensão é constante, como falou lá. Então, é trabalho quente. Você tem aqui tensão constante e muito baixa, tá vendo? Ou seja, você precisa de um esforço, de uma solicitação externa muito pequena para deformar esse material, e você aplica essa tensão e ele vai deformando de maneira constante com essa aplicação dessa tensão. Característica da formação de novos grãos, certamente. Okay? Então, no trabalho a frio, como o encruamento não é aliviado, a tensão aumenta com a deformação. Assim, a deformação total, que é possível se obter sem causar fratura, é menor no trabalho a frio do que no trabalho a quente e amorno, exceto quando você realiza o tratamento térmico de recozimento para aliviar os efeitos de encruamento. Então, quando você vai deformando o material a frio, você precisa, para deformar mais o material, você precisa aplicar o recozimento, senão o material vai fraturar, né? No trabalho amorno, ocorre uma recuperação parcial da utilidade do material e a tensão de conformação situa-se em uma faixa intermediária entre trabalho a frio e a quente. Pessoal, eu queria fazer essa introdução hoje, só dos aspectos das temperaturas, e na semana que vem a gente continuar falando quantitativamente desses aspectos, né, dessas temperaturas. Eu queria tentar, antes de finalizar aqui, eu queria tentar colocar esse negócio aqui, ó, vê se vocês conseguem enxergar aí o quadro. Enxergando, mestre? Sim. Tá? Então, vou tentar fazer um desenho aqui. Estão vendo aí um quadradinho? Sim. Positivo. Então, imagina que esse é um material, né? Então, o material, ele tem os grãos aqui. Mas é difícil desenhar, hein? Aqui com o mouse. Mas o material tem os grãos. E aqui, entre os grãos,
Não tem problema, o quadro não está sendo gravado, não. Bom, vocês estão vendo aí? Estão vendo? Beleza. Então, aqui tem os grãos, né? E você imagina que o material começa a sofrer uma determinada solicitação externa, né? Então, o material vai sofrer essa solicitação externa e a discordância, o que é a discordância? É a interseção dos grãos. Então, a fratura do material, ela vai ocorrer, né, você vem por aqui, aí vai chegar aqui na discordância, nessa discordância aqui. E aí, você, para a trinca propagar, o material, né, romper, ou o material deformar, você precisa vencer isso aqui que é um obstáculo para a trinca. Então, você precisa aumentar a solicitação externa para poder vencer essa discordância e chegar nesse outro ponto aqui, nessa outra discordância. Aí aqui, encontrou outra discordância, é outra barreira. Você precisa aumentar a tensão para poder passar, e aí você vai vencendo e vai aumentando a tensão e vai chegar a um ponto que o material vai romper. Tá ok? Agora, imagine que você tem um grão muito maior aqui. Estou exagerando aqui. Esse grão muito maior. Então, você tem muito menos barreiras para poder vencer. Então, o material vai começar a ter uma solicitação, você vai, aí encontra essa barreira aqui. Aí você vence a barreira, o material, a trinca vai até chegar nessa outra. Então, esse material aqui é o tipo de material que sofreu um trabalho a quente. E esse aqui é um tipo de material que sofreu trabalho a frio, que tem muito mais discordâncias do que o material que sofreu trabalho a quente, tá ok? Então, as discordâncias que eu mencionei ali são exatamente essas interseções entre os grãos, que quanto maior o número de discordâncias, maior a resistência mecânica do material. E quando você realiza o trabalho a frio, o encruamento que eu falei ali, nada mais é do que aumentar o número de discordâncias do material, tá ok? Eu saio disso aqui agora. Deixa eu voltar lá na minha tela. Só para... Legal esse quadro aí, hein? Para quem estava com saudade dos meus desenhos, né? Bom, estão vendo aí o meu quadro, minha tela de novo? Sim, senhor. Sim. Muito bem. Então, esse aqui a gente vai continuar esse assunto na próxima aula, né? Lembrando aí, quem chegou depois, que o material todo está no Classroom. Inclusive, esse aqui eu vou adicionar esse material lá no Classroom também, com esse código aqui. Esse código mesmo, cara? Eu botei o código certo aqui de novo. Boa noite. Pois não. O senhor vai liberando as matérias lá no Classroom conforme o senhor for... Não, já está tudo lá. Já está tudo lá. Só essa primeira que eu não coloquei lá ainda, mas está tudo lá ainda já. Só essa primeira que não. Tá? Valeu. Obrigadão, tá? De nada. Então, o material está lá no Classroom e essa aula, como todas as outras, eu vou gravar e colocar no YouTube. Eu preciso que vocês se inscrevam lá no meu canal para poder, né, ter o acesso, enfim, poder assistir às aulas que vão ser sempre gravadas e colocadas aqui. E, por fim, meu e-mail, gustavosimão@uol.com.br, 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu respondo e-mail. Se eu não responder na hora, é porque certamente eu estou fazendo alguma coisa que não permitiu, mas assim que eu ver o e-mail lá, eu respondo, tá ok? Professor. Alguém tem alguma dúvida? Fala. Fala comigo. Alô? Alô? Estou ouvindo. Antes eu estava na unidade Praça 11 e essa disciplina ela estava às terças e quintas. Aí eu pedi para que fizessem a substituição para processos 3 da unidade Niterói, que era terça-feira aos 4 tempos. É essa mesma que eu estou com o senhor? Não sei. Eu era da Praça 11, né? Praça 11. Praça 11, terça e quinta.
Ah, então eles não devem ter feito a substituição ainda não. Mas obrigado, professor. Obrigado mesmo assim. De nada. Professor,